Você já tentou trabalhar com textos no Excel e sentiu alguma dificuldade? Se sua resposta é sim, então fique comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para você como manipular textos de forma fácil e rápida. Olá! Bem-vindo a mais uma aula de Excel aqui no canal Autodidata Online. Meu nome é Roberto Brito e hoje eu vou mostrar para você como manipular textos dentro do Excel. Vou mostrar algumas fórmulas e algumas opções de menu que existem no Excel para manipulação de texto. Então agora vamos para o computador e ver como isso funciona na prática. Ok, eu fiz uma lista aqui na coluna A com todas as fórmulas que vamos usar para manipular textos dentro do Excel. Então vamos iniciando. Deixa eu pensar aqui, vou colocar só o meu nome aqui no início. Vamos começar pela fórmula esquerda. Como já falei em outros vídeos, vocês podem ver aí no card do vídeo, sempre que começa uma fórmula tem que usar o sinal de igual. Então, começando aqui com a fórmula esquerda. A fórmula esquerda, como diz aqui o texto do Excel, ela sempre retorna um número especificado de caracteres do início de cada texto. Ou seja, eu quero usar a fórmula esquerda e eu quero que ela me traga somente os dois primeiros caracteres, ou seja, o R e o O do meu nome. Então vou colocar 2. E ele separou somente o R e o O. Eu vou pular uma coluna aqui e eu quero que ele traga agora o TO do final do nome. Então eu vou usar uma outra fórmula chamada direita. Também buscando o mesmo texto. E eu quero que ele pegue os dois últimos caracteres do meu nome. TO. Aí vocês me perguntam, Roberto, e agora? Como é que eu pego as três letras do meio? As três letras do meio, existe uma fórmula chamada ext.texto, que retorna os caracteres do meio da cadeia, tendo a posição e o comprimento especificados. Então, nessa fórmula aqui, eu tenho que especificar de onde eu quero que ela comece a contar e quantos caracteres eu quero que ele busque. Então, nesse caso, igual a texto, ext.texto, o texto que é o meu nome, eu quero que ele comece a buscar a partir do terceiro caractere e eu quero que ele pegue 3 caracteres. Então aí vocês viram que ele pegou o BR e agora meu nome está separado em 3 colunas, Roberto. E com esses 3 exemplos nós vimos a fórmula ext.texto, a fórmula esquerda, a fórmula direita. Uma outra fórmula, se eu quisesse juntar vários textos que estão separados em colunas que podem formar um texto ou uma sequência de texto, que seja necessário que estejam em uma única coluna, ou criar uma chave de busca, como nós vimos no primeiro vídeo aqui do canal. A gente usou muito a fórmula PROC-X, né? Ou a PROC-V. Então, às vezes aquelas duas fórmulas precisam de uma chave única para poder encontrar o seu valor correto. E a fórmula concat é uma boa opção para criar chaves. A gente usa igual ao concat, especifica o limite aonde a gente quer que ele busque essa concatenação.
a referência, não, e dá Enter. Então agora meu nome está tudo junto novamente. Uma outra coisa, por exemplo, você quer que todo o teu relatório ou todo o teu texto esteja em maiúsculas. Existe também uma fórmula chamada maiúscula, como a gente necessita. E eu vou pegar esse texto aqui que foi gerado pela fórmula concatenar e vou colocar ele todo em maiúsculo. Se vocês verem, as letras do meu nome ficaram em caixa alta, ou seja, ficaram maiúsculas, né? A outra opção é trazer todas elas para minúsculas. E também existe uma fórmula chamada minúscula. E agora eu vou pegar esse texto que estava todo maiúsculo e vou colocar minúsculo. Então agora todas as letras estão minúsculas. Existe alguns relatórios que a gente baixa da internet ou baixa de um programa que está todo em HTML, e quando a gente baixa para o Excel, ele vem todo em formato texto. Em uma única coluna, ele mostra o texto completo em uma única coluna. E a gente precisa separar esse texto em várias colunas muitas das vezes, porque ele vem o nome, data, não sei, cidade, estado, tudo na mesma coluna. Então eu vou simular aqui mais ou menos um formato de texto que a gente necessita separar em várias colunas. Normalmente ele vem dividido por alguma pontuação, algum caractere especial, alguma coisa assim. Nesse caso eu vou separar por ponto e vírgula. Então vou botar aqui meu nome, minha cidade, o estado e o país. Eu quero separar esse texto em várias colunas, separando no ponto e vírgula. Como é que eu faço isso? Tem uma opção no menu dados do Excel chamado texto para colunas. E essa opção, ela separa o texto de acordo com o que foi delimitado para ela. Eu posso usar um formato delimitado, na verdade, que é aonde o Excel vai me trazer várias opções, aonde eu posso usar o ponto e vírgula, por exemplo. Vocês veem, ele já colocou algumas colunas aqui embaixo separando o texto. Eu posso usar a vírgula, que nesse caso não tem nada, então ele não vai colocar. Eu posso usar por espaço, se tiver espaço. Se o espaço for o delimitador comum, pode usar o espaço. E se tiver qualquer outra coisa, a gente pode colocar aqui em outros, selecionar outros e também pode digitar o ponto e vírgula, por exemplo, que é o nosso delimitador. Uma outra opção é usar a largura fixa. Como funciona a largura fixa? Eu tenho que vir e ir clicando aonde eu quero que o texto seja cortado. Só que a largura fixa só é boa de ser usado quando você tem textos que você sabe que do início ao fim da coluna ele vai estar sempre no mesmo tamanho. Todos os caracteres que você está dividindo vai estar sempre na mesma largura, que muitas das vezes não é tão fácil de usar a largura fixa. Mas o delimitado, ele sempre vai cortar o texto aonde tiver o delimitador, que no nosso caso é o ponto e vírgula. Daqui a gente tem algumas opções, por exemplo, eu posso deixar todas elas como texto, como data. Eu posso dizer que não importa a coluna, para ela ignorar. Eu posso dizer o destino da onde eu quero que comece. Por exemplo, aqui no caso ela ia deixar o meu nome na coluna F e ia separar as outras palavras nas outras colunas. Mas eu quero que ela comece da G. Então quando eu clicar em concluir, ele vai separar todos os nomes. No caso aqui o meu nome, né? A minha cidade, o meu estado e o país onde nós vivemos, na verdade.
Então, essas são as fórmulas de manipulação de texto, a gente pode chamar assim, de manipulação de texto, que existem no Excel, as mais usadas, porque existem muitas fórmulas no Excel para manipulação de texto. Se a gente vier aqui na parte de inserir funções do Excel, tem muitas fórmulas. Se vocês verem, existe uma lista muito grande de fórmulas para trabalhar com texto dentro do Excel. E hoje nossa aula chegou ao fim. Hoje vimos várias formas de manipular texto com fórmulas no Excel e também uma das opções de menu do menu dados, a opção texto para a coluna. E se vocês gostaram, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e até a próxima.